Oitavo ano, A, B, C e D, MF Raul de Leone. Sou o Sérgio, professor de História, estamos aqui de novo. Vamos para outra atividade. Vamos lá para o livro Trilhas? Estamos aqui na atividade 3, Revolução Francesa. Trilha de conhecimentos. Ele pede para ler o trecho que fala sobre a Revolução Francesa. Vamos ler? A Revolução é feita de sombra, mas acima de tudo de luz. Ela foi de uma enorme violência, por vezes descontrolada e selvagem, por vezes necessária para enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente. Também nisso ela permanece como um importante alerta para que fiquemos atentos, pois essa violência continua solta. Mas foi e continua sendo a esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças em nome das luzes e da razão, e não de um fanatismo cego. Como se inscreveu na história em um momento determinado da evolução das forças econômicas, sociais e culturais, sabemos que seu êxito teve origem na união das aspirações da burguesia e das classes populares. Ou seja, as aspirações eram os desejos da burguesia e das classes populares da França daquela época, o século XVIII. A Revolução Francesa, ela tem seu ponto mais importante em 1789, quando os revoltosos revolucionários conseguem derrubar o poder do rei e colocar no lugar outra forma de poder. O dia mais importante é o 14 de julho de 1789, quando os franceses em Paris tomaram o depósito de armas do governo. O depósito chamava Bastilha. Essa Bastilha ela foi tomada por eles. A gente fala que foi a queda da Bastilha. Até hoje é o Dia Nacional da França, é feriado, eles comemoram lá o Dia da Pátria, o 14 de julho de 1789. Todo ano, 14 de julho, eles comemoram. O que caiu? Caiu o poder do rei, caiu o poder da nobreza, caíram as antigas formas de organizar a vida que não permitiam participação política, que não permitiam que as pessoas tivessem condições de viver melhor. A burguesia pagava muitos impostos, os pobres pagavam muitos impostos, trabalhavam muito, viviam mal, até passando fome. A nobreza, o rei e sua família, não pagavam impostos, assim como os membros da igreja. Os membros da igreja nós chamamos genericamente de o clero, C-L-E-R-O, clero. O clero, a nobreza e a família real, e o rei, é lógico, viviam muito bem, viviam no luxo, viviam uma vida muito boa, não pagavam impostos, pelo contrário, recebiam valores. A Revolução Francesa, ela quis colocar um fim nisso tudo. Vamos terminar o texto. E por causa disso, ou seja, dessas aspirações da burguesia e das classes populares, percebe que tudo o que fica faltando, percebe-se bem tudo o que fica faltando. Ou seja, nem tudo foi conquistado. A conquista da igualdade pela mulher, a confirmação na lei do fim da escravidão, mas principalmente a eliminação das desigualdades sociais. No momento mesmo em que, ao desferir o golpe derradeiro no feudalismo, que era uma forma antiga de governo em que o rei e a nobreza viviam bem e a burguesia e os trabalhadores viviam mal, essa revolução estabelece as bases, a parte inferior, onde vai se sustentar a sociedade liberal do século XIX até os dias de hoje. Ou seja, a Revolução Francesa põe fim a um modo de vida e
cria um novo modo de vida que até hoje, de uma certa maneira, a gente vive. O texto que a gente leu está no livro A Revolução Francesa, explicada à minha neta. Ele é do Michel Vovelle. Foi publicado pela editora da Universidade do Estado de São Paulo, em 2007. Em seguida, aparece essa imagem. Observa bem. Ela é uma imagem que tem uma legenda aqui do lado. A legenda está aqui embaixo, a legenda está em francês. Mas aqui do lado está escrito que é uma caricatura, um desenho brincalhão. Uma caricatura francesa do final do século XVIII. Uma pessoa está carregando outras duas. O exercício vai pedir para você observar bem essa imagem. A atividade começou lá na página 113. Aqui na página 114 do nosso livro Trilhas, ele diz o seguinte: a imagem a seguir é uma charge, um desenho de 1789. Nela, um padre e um nobre, olha bem aí, um padre que está na frente, o nobre que está atrás, estão sendo carregados por um camponês, um trabalhador do campo. Esse desenho está simbolizando a exploração dos camponeses pela nobreza e pelos membros da igreja, o clero. Na legenda está escrito: você deve esperar que esse jogo acabe logo. É o que está escrito aqui embaixo. Veja, repara nas roupas que eles estão que eles estão vestindo. Tanto os que estão em cima quanto esse que está embaixo. Repara bem no desenho, em todos os elementos que aparecem aí. Olha lá o teu livro, você vai ver. Em seguida, ele diz assim: vamos praticar. Quem é o autor do texto? Você vai lá e responde. O autor do texto considera que a violência foi necessária para se enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente? Que mundo é esse ao qual o autor se refere? Que mundo antigo é esse aí do feudalismo? Na outra pergunta, a 3, ele pergunta assim: você concorda com o autor do texto quanto ao uso da violência? Justifique sua resposta. Aí depois vem A, está analisando a charge, né? O desenho. Ele diz: a charge mostra a nobreza e o clero montados nas costas do camponês. Que elementos da figura nos permitem diferenciar essas classes sociais? A pergunta B diz assim: hoje, mais de 230 anos após o início da Revolução Francesa, pode-se dizer que seus objetivos foram alcançados? Justifique. A Revolução Francesa queria acabar com as desigualdades sociais. Elas acabaram? Existem pessoas que vivem melhor enquanto outras vivem pior? Ou as pessoas vivem todas bem? Para terminar, seria legal que você desse uma lida que você assistisse este vídeo aqui, ó. Você pode acessá-lo pelo QR Code, através do seu celular. Ou você pode vir nesse endereço, copia o endereço, idêntico, igualzinho você tem aqui, senão você não chega lá, com letra maiúscula, ponto, barra, ponto de interrogação, tudo que está aí. Aí você vai conseguir assistir o vídeo. Gente, desculpa, o meu livro aqui, quando eu dei um Enter, ele avançou 2 páginas. Não é aquele QR Code e não é aquele vídeo. O QR Code é esse aqui. Ele está aqui na página 115 e ele está dizendo assim: saiba mais sobre a Revolução Francesa. É disso que a gente estava falando. Desculpa aí, hein? Visite o site, aí tem o site aí. Você copia direitinho do jeito que está aí. Dá uma olhada lá, ele vai falar algumas coisas sobre Revolução Francesa para você. Tá bom? As atividades, ou melhor, as perguntas que estão aqui, você responde aí no caderno Trilhas. Não precisa enviar. Fica aí respondido. Quando você terminar, tranquilo, depois a gente vai para a próxima. Quando a gente voltar para a aula, aí que a gente vai ver, vai corrigir, tá certo?
Oi. Pronto. Beleza, gente? Esse vídeo ficou um pouquinho grande. Vamos ver. Eu vou falar mais sobre Revolução Francesa. Acho que vou fazer outro vídeo específico sobre Revolução Francesa. Você vê aí se você consegue terminar o seu exercício com essas informações. De qualquer maneira, fica um beijo e um abraço do Sérgio. Tchau, gente!